Gente, o Decote de hoje vai falar sobre um assunto que dá pano pra manga. Nós vamos falar sobre o racismo. Silvia Seixas é a nossa entrevistada. Silvia, tudo bem? É um prazer imenso recebê-la aqui com a gente hoje. Você que é diretora do Instituto Plural, pedagoga, né? E por meio do Instituto você trabalha com a educação no combate ao racismo. E aí, querida, como é que nós estamos... como é que está esse trabalho hoje, né? Para situar um pouquinho a tua atividade. Na realidade é um trabalho difícil porque é um assunto muito delicado e as pessoas têm medo de discutir a diferença, né? Nós somos diferentes, nós somos duas mulheres, mas são duas mulheres de raça diferente, de trajetória de vida diferente. Isso precisa ser discutido, né? Eu costumo dizer desde que a gente está lá no Instituto Plural que o que nos faz diferente não pode nos fazer desiguais no acesso a direitos, né? Então, que a diferença precisa ser usada para combater as desigualdades. E dentro da educação, como que você vê, como a educação, as escolas, principalmente as escolas públicas, é claro, lidam com a questão do racismo, né? A inserção deste assunto, da literatura, inclusive, na sala de aula. A educação ainda não tem lidado com esse assunto de forma macro, né? Você vê pontualmente algumas professoras em algumas escolas da cidade, do estado, enfim, que faz um trabalho, mas trabalhos pontuais. O que a gente costuma dizer é que, assim, que toda a legislação, desde a Constituição, já prevê que você tem que ter nos conteúdos as condições das pessoas, em especial as crianças, perceberem que nós somos iguais do ponto de vista de acesso a direitos. Então a gente costuma dizer assim, uma educação precisa entender que a sociedade brasileira é uma sociedade plural e enquanto plural a educação também precisa ser plural, né? Senão a gente não vai... Silvia, você acha que o racismo ele é vedado no Brasil, ele é velado no Brasil ou ele é escancarado? Como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um movimento tipo o Ku Klux Klan. Quando a gente coloca no ar o racismo, ele deixa de ser o preconceito e se transforma na discriminação. Então, como a discriminação é crime, né? Então, porque o que é racismo? Racismo é um tipo de preconceito. Todos nós temos preconceito, absolutamente todos nós. É da estrutura cognitiva humana eu me assustar com o que é diferente de mim. Agora, quando eu coloco isso que eu considero diferente, isso que eu não gosto dentro da minha cabeça, na prática pedagógica, deixou de ser preconceito e se transformou em discriminação. Então, por isso que o racismo é velado. E muitas vezes, Érica, as professoras ainda nem sabem que, mesmo não sendo racista, pode agir de forma racista. Eu vou contar... Isso no cotidiano, conta? No cotidiano. Vou contar dois exemplos, assim, dois meninos, um negro e um branco, brigando fisicamente. Então, a violência física não se pode deixar e não se pode concordar em hipótese alguma. Então a professora foi lá e separou e o menino branco começou a sangrar. Ela deu castigo lá para o menino negro e o menino negro começa a chorar e diz assim: tia, eu só xinguei, eu só bati nele porque ele me xingou de negrinho. Então, na realidade, a professora tinha que aproveitar e pôs o menino sangrando de castigo também. Ela tinha que aproveitar e dizer: mas realmente você é um negro pequeno, você é um negrinho. E você é um branco pequeno, você é um branquinho. E vocês dois são maravilhosos, né? É o final, é como a professora vai entender isso, como ela vai dizer, aí o menino vai pensar, o menino branco vai pensar, essas coisas são simples. Você é branca, eu sou negra. Então, isso não pode dificultar a nossa relação. E a gente tem que começar lá na escola. Isso no cotidiano, né? De se ver, eu costumo dizer que a educação infantil é trágica para a criança negra, né? Se a gente for lá atrás e buscar quais as histórias que a gente ouviu quando a gente era criança, a gente vai ver a Branca de Neve, a Cinderela, a Gata Borralheira, o João e Maria. Todas as princesas, né? Todas as heroínas, princesas, são brancas, né? Então, eu preciso educar
para o respeito às diferenças e a promoção da igualdade. E eu tenho que começar lá desde criança. A gente viu recentemente o caso de Suzano. Óbvio, a TV só coloca assim, olha, os meninos assassinos, né, os assassinos e tal. E que, efetivamente, se você cometeu um crime de homicídio, você é um homicida. Só que a gente discutiu durante todo esse período só o efeito. A gente não discutiu a causa, né? Porque o menino pode sofrer o tempo inteiro na escola e se fortalecer e sair numa legal de conseguir entender esse processo. Agora, um grupo de meninos pode não se apropriar de que isso não deveria fazer parte da escola, mas fazem. Silvia, você acha que a sociedade dá sinais de melhora no sentido dessas atitudes de racismo, do preconceito? Eu acho, Érica, que assim, a gente esteve num momento de mudança, né? Mas eu acho que a educação precisa se colocar como protagonista disso. A educação sozinha não dá conta disso. Se a gente imaginar, tem escolas que têm 2.000 alunos. Como é que eu trabalho essa educação para a democracia num espaço desse? Sozinha ela não vai dar conta, ela precisa dialogar com a cultura, ela precisa dialogar com a assistência social, mas eu ando meio cética nisso. Recentemente, o Conselho Estadual da Criança e Adolescente criou uma comissão para, em nível estadual, a primeira ação nisso, discutir uma educação que respeite as diferenças, né? Quando é que, no cotidiano, para a gente encerrar aqui, para ensinar um pouco as pessoas, o que é racismo no cotidiano para o negro? O que é o racismo? O racismo é um preconceito com base na raça ou etnia. São só os negros que sofrem racismo? Não, né? Assim, a gente tem racismo em alguns momentos com os orientais, né? Agora, o tipo de racismo, estereótipo e preconceito contra as outras raças não é impactante na vida e na história deles. Hoje, então assim, o racismo é todo dia, né? Todo dia tem ações. Então hoje a gente estava vindo no carro e a moça falou: nossa, olha o cabelo dela. Aí, mas que é lindo, né? E aí outra coisa, e a mesma referência, assim, seu cabelo é bonito. Aí quando eu tô legal, eu digo assim, mas não é só meu cabelo, né? Porque é coisificado, não é? É coisificado, né? E assim, a gente aprende desde criança que nós somos inferiores. A gente aprende desde criança que não dá para chegar, né? Então, essa educação, ela precisa entender que o combate ao racismo é uma responsabilidade da sociedade brasileira e não do negro, e não do preto, e não do pardo, é uma responsabilidade da sociedade brasileira. Então, eu tenho que combater o racismo, você tem que combater o racismo, todos nós temos que combater o racismo. Racismo é cruel. Quando é com criança, a estrutura do racismo percorre a formação da personalidade. Então, como é que eu vou ser enquanto pessoa? Como é que você vai incluir essa criança, né? Se ela ainda não se inclui, olha, eu ouço a Gata Borralheira, a Branca de Neve, eu chego na minha casa, não tem Branca de Neve, e não vai ter Branca de Neve nunca na minha casa. Então, assim, a criança vai dizer assim, mas eu não vou chegar nisso, né? Minha mãe não é a princesa, outra é bonita. Tem coisa que eu vou um pouquinho de humor. Eu lembro que eu era pequena e tinha Xuxa. Né? Então, o mundo das crianças queriam... O universo era a Xuxa, o show da queriam Xuxa. Ir pra Xuxa. Era difícil, nossa vida era Xuxa, Trapalhões, olha. Enfim, aí lá na Xuxa tinham as paquitas. Então, as paquitas eram todas loiras, todas brancas, mesmo as meninas que eram paquitas, antes de ser paquitas, se elas tinham o cabelo escuro, era obrigado a ficar igual a patroa, para ficar todo mundo loiro e tal. Colocou a Bombom. Se você entender no contexto brasileiro o que é bombom, né? Então, todo mundo tinha nome.
as paquitas. Ninguém chamava doce de leite, doce de coco, ninguém chamava isso. Todo mundo tinha nome. É bombom, chega. Bombom é o chocolate. Então, para que você chegou? Chocolate é alimentação. Né? Já fez uma alusão aí, alguma coisa comestível. Sexualizada, claro. né? E a roupa que a Bombom à época vestia era muito mais sexualizada do que todas as paquitas. Assim, a gente reforça o estereótipo que mulher negra é sexualizada todo o tempo e tem que ser quente, né? Eu vou falar pra vocês, eu nunca chego em casa e sento no fogão. Então, assim, isso é cruel, né? Porque... Claro. É isso aí. Querida, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Foi um prazer tê-la aqui no Decote. E você que está nesses anos todos aí de luta como ativista. Mulher e negra, né? Muito obrigada. E muito obrigada a você também que acompanhou a Silvia nesse papo delicioso aqui no Decote de hoje. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho e siga com a gente. Até a próxima.